Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. O refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, e nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o escudo, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Podem vos assentar. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta noite nós estaremos encerrando esta série que nós demos o título de O Cuidado de Deus. Estivemos aqui nas últimas semanas falando sobre esse tema tão precioso. O meu desejo, irmãos, e a minha oração é que essas ministrações tenham produzido na vida de cada um dos irmãos alegria, fé, esperança e renovo. No curso dessas semanas, nós olhamos para vários personagens bíblicos e, através dessas histórias que estão registradas no livro sagrado, nós pudemos presenciar aqui os milagres ou as maneiras como Deus agiu e cuidou de cada um dos seus servos. E hoje, irmãos, eu quero finalizar então esta série olhando para o Salmo 91. Nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo e nem a época em que ele foi escrito, embora alguns autores do Talmud, o livro sagrado judeu, eles atribuem este poema a Moisés, já que o Salmo 90 foi um salmo de Moisés. Eles acreditam que, por não ter autoria, provavelmente poderia ser o mesmo autor. Mas nós não podemos, irmãos, afirmar isso com certeza. Mas uma coisa nós podemos dizer, que esse salmo é maravilhoso. Charles Haddon Spurgeon, em sua coleção Tesouros de Davi, ele fala o seguinte sobre esse salmo: em toda a coletânea dos salmos, não há um salmo tão alegre e de tom elevado e sustentado em todo o salmo. A fé está aqui em sua melhor forma e se expressa tão nobremente. O Salmo 91 é um salmo que todo ele fala do cuidado de Deus. Não é à toa que em muitas casas, em muitos comércios, em muitas residências, você chega e tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. As pessoas usam esse artifício
né, como um amuleto. E eles colocam ali a Bíblia aberta no Salmo 91, porque eles acham que o Salmo 91 aberto vai trazer proteção na sua casa. Nós sabemos, irmãos, que não é bem assim. O povo de Israel, eles confiavam tanto na arca da aliança, que eles começaram a pensar que a simples presença da arca entre eles impediria qualquer inimigo de derrotar o exército de Israel. Mas um dia esse povo se afastou de Deus, se afastou do Deus da arca, embora estivessem com a arca ali, mas os filisteus não só venceram a batalha, como levaram até a arca embora. Então, irmãos, não é o fato de a Bíblia estar aberta no Salmo 91 que vai trazer proteção, embora esta promessa e esse salmo seja maravilhoso nesse sentido. Mas quando a gente começa, irmãos, a ler o salmo, a gente vai entender que o salmista diz que a proteção e os cuidados que estão aqui nesse salmo não são para todas as pessoas. No verso 1 aqui desse salmo, ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Todo esse salmo, todas essas promessas, elas são feitas a alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. E essa palavra habitar é uma palavra que quer dizer permanecer, residir, estar em comunhão. Então, quando a Bíblia diz aqui aquele que habita, ela quer dizer que é aquele que está sempre, constantemente na presença de Deus. E não aquele que corre para o abrigo apenas no momento da tempestade e das dificuldades. Por isso a Bíblia está dizendo aquele que habita, não é aquele que corre para o esconderijo do Altíssimo, mas aquele que vive no esconderijo do Altíssimo. É para aquele que está constantemente debaixo das asas e do cuidado de Deus. É para este que a promessa de Deus está sendo feita aqui neste salmo. No verso 2, o salmista diz mais. Ele diz que é para aquele que está dizendo: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e eu nele confiarei. Esse pronome possessivo meu quer dizer, irmãos, o sentido de posse. É alguém que está dizendo: não sei os outros, mas Ele é o meu Deus. Eu não sei para os outros, mas Ele é o meu refúgio. Eu não sei para os outros, mas Ele é a minha fortaleza, e eu confio nele. Então, irmãos, tudo aquilo que está descrito nesse salmo é para aquele que habita no esconderijo, é para aquele que tem o Deus de Israel como seu Deus, é aquele que tem o Deus de Israel como seu refúgio, a sua fortaleza, é para aquele que confia no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. Se você observar sobre aqueles personagens que nós falamos aqui, irmãos, durante todas essas semanas, você vai ver algo comum entre eles. Todos esses homens, servos de Deus que nós mencionamos aqui, eles tinham algo em comum. Essas pessoas, esses homens, eles eram pessoas que estavam abrigados no esconderijo do Altíssimo. Quando falamos de Abraão, quando falamos de José, quando falamos de Moisés, quando falamos de Davi, quando falamos de Elias, quando falamos de Daniel, eram homens que esperavam em Deus e que confiavam em Deus. Por isso nós falamos sobre esses personagens e vimos o quão grande foi o cuidado de Deus na vida desses homens. Então esse salmo não é para ser reivindicado por qualquer pessoa. Esse salmo é para ser exercitado, e confiado àqueles que se escondem, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm Deus como seu refúgio e a sua fortaleza. Depois, irmãos,
vendo que esse salmo então se destina, as promessas desse salmo se destinam a algumas pessoas, nós vamos ver que nesse salmo também há algo que nos chama a atenção. O quantas situações são apresentadas aqui neste salmo. Situações de dificuldades, situações de temor, situações de aflições. Veja, eu separei aqui algumas palavras ou algumas afirmações. A Bíblia fala aqui nesse salmo sobre laço do passarinheiro. Fala de uma cilada, de uma armadilha, né? Os caçadores, eles armavam ali laços para apanhar ali as pequenas aves. E isso era como uma armadilha, né, para pegar essas aves. E o que a Bíblia quer nos dizer aqui, que muitas vezes situações na nossa vida, de ciladas do inimigo, Deus nos livrará e Deus nos cuidará delas. A Bíblia fala de peste perniciosa. Peste perniciosa fala de uma peste maligna, uma peste danosa, uma peste que é fatal. A Bíblia fala aqui de espanto noturno, ou terror, medo, pavor noturno. A Bíblia fala de seta ou flecha que voa de dia, que fala de um ataque, né, que é feito contra uma pessoa, uma flecha que é atirada por alguém. A Bíblia fala aqui de peste na escuridão. A Bíblia, ela faz aqui, irmãos, diversas afirmações acerca de situações. A Bíblia fala de mortandade ao meio-dia. A Bíblia fala aqui de leão, de serpente, pragas. Enfim, quantas situações estão aqui descritas. E eu deixei então este salmo para nós fecharmos esses estudos, essas ministrações, porque eu poderia ter citado aqui ainda, irmãos, muitos outros personagens bíblicos, quando a gente fala do cuidado de Deus, né? Falei de alguns, mas haviam tantos outros personagens que a gente ainda poderia ter falado, não é verdade? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas eu creio que aquilo que nós pudemos ver aqui é suficiente para que você entenda a mensagem. É suficiente os exemplos que nós deixamos aqui para que você entenda que o cuidado de Deus se manifesta, tanto para trazer um livramento, quanto para trazer o cumprimento de uma promessa, quanto para trazer paz a um coração, quanto para trazer o alimento na fome, e assim por diante. E esse salmo então ele denota isso. Esse salmo ele se refere a diversas situações de calamidades, de perigos, de ataques, de ciladas, e ele está dizendo que o Senhor cuidará daquele que teme a Deus. A Bíblia diz que não importa quais sejam as situações, nós podemos entender aqui então que com todas essas situações descritas neste salmo, o cuidado de Deus, ele aparece na vida daqueles que confiam, aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam em Deus. No Salmo 121, versos 7 e 8, o salmista diz: o Senhor te guardará de todo mal. Ele não te guardará apenas de um ou outro, mas Ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ou seja, esse Deus que cuida de nós é um Deus que cuida de nós em todos os momentos, em todas as situações, em todas as adversidades, em todas as situações difíceis que nós possamos enfrentar nas nossas vidas. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e verso 7, ele diz: lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando a gente olha, irmãos, para estas histórias bíblicas, nós passamos a entender que nenhuma ansiedade pode ter lugar na nossa vida, porque em todas as áreas que nós estejamos ansiosos, Ele está cuidando de nós. Se eu estou com medo do futuro, do amanhã,
Deus está dizendo: não esteja ansioso, porque eu estou cuidando do teu futuro. Se eu estou preocupado com um problema, uma situação que eu estou enfrentando, Deus está dizendo: não se preocupe, descanse na minha presença. Se eu estou preocupado com a vida do meu filho, ou da minha esposa, ou da minha família, Deus está dizendo: não se preocupe, porque eu estou cuidando de cada um deles. Se eu estou preocupado, com a vida ministerial, com a igreja, com as inquietações que vêm muitas vezes ao nosso coração, Deus está dizendo: filho, não tenha medo, não esteja ansioso, porque eu sou o dono da igreja. Então, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ver e desfrutar do cuidado de Deus. O Senhor está prometendo aqui cuidar de cada um de nós, aqueles que temem ao Senhor, nas mais diversas situações. Ainda que planos malignos sejam contra a nossa vida, como foram com Daniel, ainda que ataques do inimigo aconteçam com a nossa vida, assim como aconteceram também com homens e mulheres de Deus, a ira dos homens, como aconteceu com Daniel, há perseguições ligadas à nossa fé, como aconteceu com aqueles 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha de fogo. Enfim, irmãos, a Bíblia, ela tem para nós a promessa do cuidado de Deus em qualquer situação. A Bíblia tem para nós, irmãos, essa segurança. Nós vimos nessa série que Deus guardou seus servos em diferentes dificuldades. E vimos também que muitas vezes, irmãos, esses servos do Senhor, eles estavam aguardando uma promessa, o cumprimento de uma promessa. Aconteceu com José, aconteceu com Davi. Nós vimos aqui, eles tinham uma promessa. José tinha tido um sonho de que um dia seus irmãos iam se prostrar diante dele. Davi, ele teve o sonho de que ele seria o rei de Israel. E quantas dificuldades esses homens enfrentaram, quantas adversidades eles passaram, até que pudessem chegar a viver a promessa. Mas o que isso nos ensina também, e eu gostaria de fechar esta noite dizendo isso, que se nós, irmãos, temos promessas de Deus para a nossa vida, nós podemos descansar no Senhor, porque Ele diz na sua palavra que Ele cuida de nós, porque Ele vela pelas suas promessas. No Salmo 145, verso 3, o salmo que nós lemos aqui hoje, na abertura do culto, diz assim: o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Veja o que a Bíblia está dizendo: Ele é fiel, não em algumas, mas em todas as suas promessas. Então, se Deus fez promessa na sua vida, se Deus fez promessa para a tua família, se Deus fez promessa para o ministério na tua vida, Ele vai cuidar de você, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ainda em Números, no capítulo 23, no verso 19, a Bíblia diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso falaria Ele e deixaria de agir? Acaso prometeria Ele e deixaria de cumprir? De maneira alguma. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz que passam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Nenhuma palavra que Deus proferiu irá cair por terra sem que se cumpra na sua vida. Então descanse no Senhor. Assim como o Senhor guardou esses homens, porque havia uma promessa na vida deles, assim também o Senhor está prometendo guardar a minha e a tua vida. Se nós temos a promessa de Deus, Ele vai cumprir essa promessa, ainda que nós estejamos passando por caminhos e vales tão escuros na nossa vida. Nós precisamos confiar e descansar em Deus, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ninguém poderá mudar aquilo que Deus prometeu para você. Se você permanecer fiel e confiando no Senhor, irmão, ninguém poderá tocar em você. Se você permanecer fiel a Deus, cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, ninguém poderá impedir que as promessas de Deus se cumpram.
A palavra de Deus diz assim: se a mão do Senhor está estendida, quem fará voltar atrás? Se o Senhor determinou, quem vai invalidar? Não há ninguém, não há nem espíritos malignos, não há homens poderosos na terra que possam impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Nós vimos aqui que reis lançaram seus servos ali na fornalha, na cova dos leões, mas Deus não permitiu que eles morressem ali, porque ainda havia um propósito de Deus na vida daquelas pessoas. Deus não permitiu que homens como Davi fossem mortos por um exército que o perseguia, porque havia promessa na vida dele. Deus não permitiu que Moisés fosse morto no seu nascimento, mas Deus preservou a vida daquela criança naquele cestinho no rio Nilo, porque Deus havia planejado para a vida de Moisés levantá-lo como libertador do povo de Israel que estava escravizado. E Deus, irmãos, Ele cumprirá também nas nossas vidas a sua promessa. Mas quando nós chegamos então aqui, irmãos, no verso 16, a Bíblia fala assim, que Ele vai nos dar abundância de dias. Diz o salmista: dar-lhe-ei abundância de dias. O que o Senhor está dizendo? Em meio ao laço do passarinheiro, peste perniciosa, leões, serpentes, pestes, pragas, flechas, em meio a perseguições, em meio a tudo isso, eu te darei abundância de dias. Há quem entenda, e muitos compreendem, que abundância de dias aqui quer dizer muitos dias. Mas há também aqueles que entendem que abundância de dias fala de dias abundantes. E as duas coisas servem para esse texto. Eu anotei aqui as palavras de um homem de Deus chamado Horatius Bonar, que ele disse o seguinte: vive muito aquele que vive bem, vive mais aquele que obtém um ganho celestial. Ele, comentando esse salmo, ele diz que viver muito não quer dizer viver muitos anos, viver muito quer dizer viver bem. E eu concordo com ele, que uma pessoa pode chegar aos seus 100 anos, mas ela pode passar metade da sua vida numa cama doente. Uma pessoa pode viver muito menos, no entanto, ter dias abundantes de vida. Então não importa a maneira como o salmista tenha colocado aqui, se é longevidade ou se é abundância de dias no sentido de intensidade. A palavra de Deus faz a promessa e está dizendo que em meio a calamidades, ou você vai ter dias abundantes, ou vai ser longos dias. De qualquer forma, Deus está dizendo: em meio a tudo isso, eu estou cuidando de você. Em meio a todas essas situações descritas pelo salmista, Deus está dizendo: você vai viver dias abundantes. Você vai viver abundância de dias. Ele está dizendo: o cuidado de Deus estará presente nas nossas vidas. Finalmente, o salmista diz aqui: e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, esse salmo é realmente maravilhoso, porque o salmista agora está dizendo aqui que o cuidado de Deus se manifesta em toda a nossa vida aqui neste mundo. Mas mesmo quando partirmos deste mundo, o cuidado de Deus continua sendo manifesto. Porque Ele diz: eu cuido de você durante a sua vida, e quando você partir, eu te mostrarei a minha salvação. Veja, irmãos, o que o próprio Jesus disse lá no Evangelho segundo João, capítulo 10 e verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará
das minhas mãos. Deus está dizendo: eu cuido de você quando você está em vida, mas eu continuo cuidando de você quando você partir para a eternidade. Eu tenho promessas para você enquanto você está nessa vida, mas eu tenho promessas para cumprir na tua vida quando você passar pelos portais da eternidade. É por isso que nós, que cremos em Deus, confiamos em Deus, temos esse Deus como nosso refúgio, a nossa fortaleza, nós não tememos, irmãos, nós não tememos as calamidades, porque nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, de todo lado eu estou em aperto, porque prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas se Deus permitir que eu fique aqui, eu vou continuar fazendo a obra dele, e Deus vai continuar cuidando da minha vida. Então nós sabemos que enquanto estamos aqui no mundo, o cuidado de Deus se manifestará na nossa vida, e quando partirmos deste mundo, o cuidado de Deus será demonstrado de forma gloriosa, porque Ele vai dizer: não há mais perigo, não há mais temor, porque vocês vão viver paz perfeita e alegria completa na minha presença por toda a eternidade. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 18, olha o que Paulo diz aqui também: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Ou seja, Paulo está dizendo: Deus vai me livrar, Ele vai cuidar de mim enquanto estou aqui, mas quando eu partir Ele vai me levar para o reino celestial. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Paulo, quantas situações Paulo passou, não é verdade? Paulo sofreu naufrágios, açoites, foi apedrejado, foi preso várias vezes. Quanto sofrimento! Paulo foi tido como morto em uma situação, abandonaram ele porque acharam que ele tinha morrido, mas Paulo continuava lá firme. Paulo passou por situações, irmãos, que ele diz que há momentos que chegou até a perder a esperança, mas Deus estava cuidando dele. Por isso Paulo está dizendo aqui para o seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna. O Senhor já me guardou tantas vezes, Ele vai continuar me guardando. Mas na hora que chegar o momento da minha partida, eu sei que Ele me levará salvo para o reino celestial. Ele me levará salvo para o reino celestial. Amados, eu quero dizer a você que nós também podemos viver a vida desta maneira que esses homens viveram, se nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já se entregou a Ele totalmente, e você tem Ele como teu Deus, um único Deus, você pode viver o que o Salmo 91 está dizendo aqui. Você pode viver o cuidado de Deus em todas e quaisquer situações. Mas se porventura alguém que está ouvindo essa ministração ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te incentivar nesta noite a fazer isso agora mesmo. Se você não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, se você não confessou Jesus como seu Salvador, faça isso, e você vai desfrutar desse cuidado de Deus. Você vai desfrutar
dessa presença maravilhosa de Deus, trazendo livramento, trazendo provisão, trazendo o cumprimento de promessas na sua vida. É isso que Deus tem para cada um de nós. Então eu quero finalizar essa ministração dizendo para você: você viu aqui durante todas essas semanas quantos milagres, quantos livramentos, quantos cuidados Deus realizou na vida desses homens. Será que se você escrevesse a sua história aqui hoje, você pode dizer como eles: o Senhor esteve cuidando de mim? Será que você consegue olhar para a história da sua vida e você pode dizer o que esses homens disseram, o que eles viveram na vida deles? Será que você pode dizer: eu já passei também por muitas situações difíceis, mas em todas as situações eu tenho experimentado o cuidado de Deus na minha vida? Irmãos, eu me alegro no Senhor, porque eu posso dizer isso. Por isso eu estou aqui trazendo essa palavra ao teu coração nesta noite, porque eu posso dizer isso da minha própria vida. Quantas vezes na minha vida eu passei por situações como essas descritas aqui no Salmo 91, mas em todas essas situações o cuidado de Deus esteve presente na minha vida. Quantas vezes Deus me livrou da morte, quantas vezes Deus me livrou de cair em ciladas que o inimigo armou, quantas vezes Deus me livrou de eu ser totalmente destruído por um inimigo. Mas eu estou aqui, irmãos, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, não é porque, não, eu estou aqui puramente pela graça e a misericórdia de Deus. Eu estou aqui nesta noite puramente porque o cuidado de Deus para com a minha vida tem sido tão grande e tão maravilhoso. Então nós vamos nos colocar em pé agora, e eu gostaria de orar. Não quero que você saia daqui nesta noite. Se alguém aqui, você precisa fazer essa entrega. Talvez você esteja dizendo: ah, pastor, eu já ouvi muitas pregações, participei de muitos cultos. Sim, eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando: você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez essa confissão pública? Você disse: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero que o Senhor venha habitar a minha vida. Há alguém aqui que precisa tomar essa decisão nesta noite? Não saia daqui sem viver essa experiência gloriosa. Não saia daqui sem dar este passo de fé, este passo de tanta coragem, mas um passo também que vai definir o futuro de toda a sua história. Amém? Alguém, se houver alguém, levante sua mão. Se há alguém aqui que precisa dessa decisão, que precisa tomar essa decisão, levante sua mão e nós estaremos orando em seu favor. Amém? Glória a Deus. Toda a igreja se coloque em pé. Nós estaremos orando. E se Deus nos permitir, a partir da próxima semana, nós estaremos falando sobre um novo tema. E creio que Deus vai nos dirigir, vai nos orientar acerca daquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco. Assim como o Senhor cuidou destes homens, ó Deus, na história bíblica, nós temos vivido esse cuidado também na nossa vida, Senhor. Quantos livramentos o Senhor já nos deu, quantas ciladas, ó Deus, foram armadas,
e o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Quantas flechas, ó Deus, foram atiradas contra a nossa vida para nos destruir, mas o Senhor esteve como um escudo diante de nós. Quantas vezes, ó Deus, o inimigo se levantou com fúria, como aquele leão que procura quem possa tragar, mas o Senhor enviou os seus anjos para estarem ao nosso redor. Ah, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta presença tão gloriosa que tem, Senhor, guardado as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor. Recebe nesta noite, Senhor, a nossa adoração a Ti, Senhor. Estamos gratos e felizes a Ti por esse cuidado tão maravilhoso. O Senhor tem colocado comida à nossa mesa todos os dias. O Senhor tem nos dado ar para respirar. Nós estamos aqui vestidos, ó Deus. Nós estamos aqui abençoados na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este cuidado tão glorioso do Senhor para com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Mas a nossa oração, Senhor, é para que vidas que ainda não se entregaram a Ti possam também ter essa experiência, Senhor. Pai, eu oro por vidas, ó Deus, que ainda não se decidiram, que ainda não abriram o coração para Ti, que ainda não confessaram o Senhor como seu Salvador. Pai, que através dessas ministrações, o Teu Espírito Santo possa tocar nesta vida, para que ela possa, Senhor, abrir o coração, abrir a porta do seu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida e faz morada em mim. Pai, para que ela possa viver também a experiência desse cuidado, que ela possa viver também a alegria, Senhor, de saber que o Senhor está cuidando e guardando. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, completa a Tua obra em cada vida. Ó Deus, alcança esta vida, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.